Bom dia, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. E o tema deste vídeo é uma mensagem a todos os pastores do Brasil. Por que este tema? Eu sei que para nós que pregamos a graça de Deus, entendemos que o ato de pastorear é um dom dado por Deus, né? Só que a igreja evangélica, o sistema religioso, se utiliza desse dom como uma profissão, como uma autoridade máxima dentro da igreja, para governar as vidas, para se beneficiar em cima delas, né? Mas nós sabemos que a única autoridade dentro da igreja é Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, é o cabeça deste corpo. E todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o único cabeça, né, que rege a igreja, que exerce a autoridade dentro da igreja, é Cristo. Tá bom? Mas por que eu estou destinando a minha palavra a estes líderes, aos pastores, né, das igrejas religiosas? Porque eu sei que eles têm muita influência sobre as pessoas. Eu sei que existem igrejas aí que tem 1.000, 2.000 pessoas, 500, 300 e assim vai, né? Mas eu sei que muitos deles estão no sistema religioso porque às vezes já nasceram, né? Veio de berço, cresceram na igreja religiosa, seguiram a tradição ali dos pais, né? Alguns entraram para a igreja e foram ali se dedicando a palavra, a pregação ali que eles aprenderam e se tornaram pastores, né, nesse sistema. Mas eu sei que muitos ali têm um coração verdadeiro, muitos têm a intenção de fazer o bem. E por não conhecer a verdade, em vez de fazer o bem, acabam, né, fazendo o mal e nem sabem. Mas eu sei que essas pessoas que são de verdade, quando ouvirem esta palavra, eles serão convencidos pelo Espírito Santo, convertidos ao Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo, irão compreender e se entregar ao Evangelho de Cristo. Ok? Porque mesmo quando eu estava no sistema religioso, eu já era incomodado com algumas coisas, né? Com algumas pregações, com algumas coisas que acontecia, e dentro de mim algo dizia, isso não está certo, isso não é assim, né? E sempre em busca da verdade, sempre procurando, né, saber mais. Graças a Deus, um dia eu encontrei um vídeo aqui no YouTube, né, do canal Igreja em Espírito e em Verdade, do nosso irmão Geraldo Moraes. E quando eu ouvi aquele primeiro vídeo, na hora, deu aquele pum, é isso mesmo, era isso que eu estava procurando, a verdade absoluta de Deus. Não que nós somos o dono da verdade, não, mas nós caminhamos, né, cada dia procurando mais se aperfeiçoar e buscar a verdade. E não podemos, né, ser queixo duro, não podemos, né, fechar a nossa mente para o entendimento, ficar ali retendo aquele conhecimento simplesmente por causa de um cargo, porque eu aprendi assim, porque eu nasci assim, porque eu cresci assim. Isso não funciona. Porque se você continuar assim, você vai continuar sofrendo assim, e a sua vida não tem mudança, porque você acaba indo contra Deus. Entendem? Então eu vou falar com vocês aqui um pouquinho do apóstolo Paulo, né, um exemplo muito claro para vocês entenderem. Tá ok? Olha só. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Ok? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Olha um detalhe importante. Guardai-vos dos cães. Meus amigos, pode ter certeza que aqueles que são de verdade, quando ouvirem estas palavras, ele vai entender e vai dizer, nossa, realmente eu estava
né, fazendo errado, e ele vai se render ao evangelho de Cristo, ao conhecimento de Cristo. Mas os cães, os lobos, aqueles que entraram no sistema religioso, que se penetraram dentro das igrejas para benefício, para ganhar dinheiro, para lucrar em cima das vidas, né, para ter um cargo, para se aparecer, ostentar dentro da igreja, esse não vai se render à verdade, ele não vai, ele prefere, né, a vidinha dele, né, de status. Mas os verdadeiros vão se entregar à verdade. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A circuncisão era um dos principais preceitos da lei de Moisés, tá? E Paulo diz para se guardar deles. Por quê? Porque os da circuncisão, eles estavam querendo se envolver na igreja de Cristo para perverter a graça de Deus. O que eles faziam? Eles queriam convencer os gentios, que somos nós, os gentios da época deles também, né? A viverem como judeus, mas sendo que nem eles que eram judeus conseguiam viver, né, esse jugo, esse fardo pesado da lei de Moisés. Então eles não conseguiam cumprir, mas queriam colocar os gentios debaixo da lei. E por isso que o apóstolo Paulo fala para os irmãos se guardar, né, dos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós. O que ele quer dizer? Que a circuncisão verdadeira, feita no coração, né, somos nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Não confiamos na carne. Porque tudo que era feito baseado na lei de Moisés se utilizava a carne e gerava uma certa confiança na carne, como gera nos dias de hoje. Hoje, se você entrar em uma determinada igreja, aquele irmão que jejua mais, aquele irmão que ora mais, aquele irmão que prega mais, né, aquele irmão que ora de madrugada, ele acha que ele tem mais poder que os outros. Ele acha que ele está cheio da unção mais do que os outros. Então ele se confia na própria carne. E nós, da graça de Deus, não confiamos na nossa carne. Nós confiamos em Jesus Cristo. Tá bom? Porque a carne, meu irmão, é terrível. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí o apóstolo Paulo vem dando um exemplo. Olha só. Se fosse para se confiar na carne, se garantir na carne, eu até poderia usar isso, né? Mas o apóstolo Paulo, ele vai explicar que, independente de tudo que você faz segundo a carne, que até gera uma confiança, não tem efeito, né, diante da glória excelente do conhecimento de Cristo. Vamos ver? Olha só. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Meus irmãos, olha isso. Se o apóstolo Paulo fosse confiar na carne dele, ele, circuncidado ao 8º dia, o principal preceito, né, da lei de Moisés era a circuncisão. No 8º dia de nascido, todo filho macho, então Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, ele era da descendência de Israel, ele era israelita. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fariseu. Paulo estudava a lei de Moisés, Paulo conhecia a lei de Moisés. Quando nós pregamos aqui as epístolas de Paulo, falando a respeito da lei de Moisés, nós pregamos segundo as escritas de alguém que entende da lei de Moisés, de alguém que viveu isto. Então o apóstolo Paulo, ele viveu isto, ele sabia o que estava falando. E segundo o zelo, Paulo era tão zeloso que quando os irmãos ali, né, a igreja primitiva começou a crescer, a nascer, o apóstolo Paulo, ele foi um dos perseguidores da igreja, ele perseguiu a igreja, ele mandou, né, matar ali os cristãos. E segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ninguém tinha o que falar de Paulo, segundo a lei.
porque ele era irrepreensível. Vocês entendem? Mas olha que detalhe importante. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Imagina só. Tem muitas pessoas que, né, se garantem porque fez teologia, né? Alguns fez bacharel em teologia, e eles usam isso como, nossa, uma coisa, meu amigo, o maioral, sabe? Eles se acham o maioral dentro da igreja. Eles se acham melhor que todo mundo, porque fizeram teologia, porque são de tal denominação, né? Porque é uma denominação grande, que tem aí várias igrejas em todo o Brasil. Só que eles não entendem que tudo isso, perto do conhecimento de Cristo, não é nada. Paulo, que viveu a lei de Moisés, Paulo, que era irrepreensível, ele considerou tudo perda. Tem uma versão que diz que Paulo considerou tudo como esterco, como bosta. Perdão a expressão, mas foi esse termo que ele usou, como esterco. Né? Ele reputou tudo por perda por Cristo, porque o conhecimento da graça de Cristo é muito mais excelente do que o conhecimento da lei de Moisés. E o que as igrejas utilizam é basicamente uma lei de Moisés aí falsificada, né? Eles pegam as partes que beneficiam eles e o restante eles deixam de lado. Mas aí vocês vão entender o quão grave isto é, ok? E por que eu estou destinando esta palavra aos pastores, aos líderes? Porque eu sei que muitos de vocês, assim como eu, né, alguns cresceram na igreja evangélica, né, são de berço evangélico, alguns entraram aí na religião e foram se dedicando e foram crescendo dentro da religião, se tornaram líderes, e às vezes não querem dar o braço a torcer, não querem dar a cara a tapa, sabe, para poder reconhecer que estavam caminhando errado. Eu reconheci. Quando eu ouvi esta palavra, né, eu assisti um vídeo aqui no YouTube do nosso irmão Geraldo Moraes, né, o canal Igreja em Espírito e em Verdade. E quando eu assisti aquele vídeo pela primeira vez, dentro de mim já o Espírito Santo falando, era isto que você estava procurando. Esta era a verdade que você estava procurando. E na hora eu compreendi e comecei a me dedicar a entender, né, a graça de Deus. E graças a Deus o Espírito Santo abriu o meu entendimento e hoje eu compreendo a graça de Cristo. E eu deixei de lado tudo que eu aprendi na religião, o meu tempo de evangélico. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos de igreja evangélica praticamente. E eu deixei de lado porque a graça de Cristo é muito mais excelente. É muito mais excelente a graça de Deus. Perdão, minha voz está um pouco ruim, porque eu estou meio gripado, mas vai dar tudo certo. E aí, eu deixei de lado tudo isso que eu aprendi para viver a graça de Cristo. E eu sei que muitos de vocês também que viveram muito tempo na religião, que têm cargos, é difícil abrir mão, né? Porque vai ter muitas pessoas que vão contrariar, vão dizer que você se desviou, vão dizer que você está endemoniado, como disseram para mim. Mas, irmãos, a graça de Deus é muito mais excelente. E vocês vão compreender. E olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo considerou como escória, né, tudo isso, para que ele pudesse ganhar a Cristo. E é assim que nós devemos tratar. Tem muitas coisas que nós aprendemos, boas, né? Mas são princípios que, independente de qual lado você esteja, se você é de uma religião ou não, princípios a gente não pode abrir mão, né?
É lógico, a igreja evangélica tem princípios, né? Defendem a vida, né? São contra o aborto, são contra o uso de drogas, né? E outras coisas mais. Isso são princípios que não devemos abrir mão. Mas o que nós queremos tratar nesse assunto é sobre a doutrinação, né? Porque a doutrina, né, da graça de Deus, ela é a sã doutrina. E a doutrina que as igrejas evangélicas pregam são doutrinas de homens, né? Algumas igrejas têm ali o tal do RI, né, o regulamento interno. E nesse regulamento ali, alguns pastores, né, pegaram alguns versículos bíblicos e fizeram ali doutrinas baseadas em alguns versículos. Mas isto é doutrina de homens. Nós vivemos a sã doutrina. Quem vive o evangelho da graça de Deus vive a sã doutrina, né? A doutrina que vem de Cristo. Não vivemos a doutrina de homens. Ok? E agora nós vamos aqui para Romanos 10, né? Romanos capítulo 10, versículo 1. Olha só. O apóstolo Paulo falando. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aí você me pergunta, mas como assim? O apóstolo Paulo orando para Deus salvar Israel? Entendam. E este é o desejo do coração, né, daqueles que pregam a graça de Deus. É o desejo do nosso coração para com as pessoas, né, que estão aí na religião. Esse é o nosso desejo também para que eles sejam salvos. Mas não é para a salvação, né, eterna. Isto é para a salvação no entendimento, para compreenderem a graça de Deus. Olha só, no próximo versículo. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que acontece? Eles tinham zelo de Deus, eles procuravam cumprir ali as coisas direitinho, as leis, os dias, né? Os dias de sábado e tudo mais. Só que eles não tinham entendimento. Por que não tinham entendimento? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, porque a justiça de Deus foi o que Cristo fez na cruz. Os judeus rejeitaram. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso aconteceu com os judeus, e isso acontece até hoje, né, com os religiosos, com os evangélicos, católicos e outros mais. Eles não querem se sujeitar à justiça feita na cruz, porque na cruz Cristo nos batizou, nos justificou, nos purificou, nos fez filhos de Deus. E estabelecem a sua própria justiça. Eles pegam as normas, os regulamentos internos que homens fizeram, se sujeitam àquilo como se fosse a verdade de Deus, mas eles não estão se sujeitando à justiça de Deus, estão estabelecendo a própria justiça. Vocês, líderes, pastores, estão querendo estabelecer a própria justiça de vocês e fazendo com que o povo também ande da mesma forma. E não se sujeitam à justiça de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós que somos da graça, nós vivemos pela fé. Nós acreditamos que o fim da lei foi Cristo, né? Para a justiça de todo aquele que crê. Nós acreditamos que quando Cristo, né, Jesus disse que o templo iria cair, nós não vimos, mas nós acreditamos que o templo caiu. Nós, da graça de Deus, entendemos que o templo em Jerusalém era um dos maiores símbolos da lei de Moisés, fisicamente falando. E com a destruição do templo, né, ali onde o povo iria fazer os seus sacrifícios, né, levavam as suas ofertas, os seus dízimos. Quando esse templo foi destruído e chegou ao fim, no âmbito físico, a lei de Moisés chegou ao fim. Aquele era o principal símbolo da lei de Moisés. Então,
é necessário crer que tudo isso aconteceu. Mas, quando você rejeita esta verdade, né, que é o que a igreja atual faz, ela está tentando se justificar a si mesmo e não aceita esta justificação que veio por intermédio de Cristo. Entendem? Ele pôs fim à lei para justificar todo aquele que crê. Então não podemos mais viver em nada baseado na lei de Moisés. Porque algumas igrejas pregam o dízimo, mas não pregam a circuncisão. Né? Pregam o jejum, a Páscoa, mas não pregam a lei do liverato. E aí que está o grande problema, e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá no versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então entendam. Olha o que Moisés descreve, a justiça que é pela lei. O homem que fizer estas coisas, viverá por elas. O que isto quer dizer? Que se você fizer o que está escrito no livro da lei, você tem que viver para aquilo. Você não pode pegar apenas o mandamento dos dízimos, o mandamento do não matarás, o mandamento do não adulterarás, mas você está deixando de lado outros mandamentos, como o da circuncisão, como a lei do liverato e outros mais. Você tem que viver para a lei, você tem que fazer tudo o que está escrito no livro da lei. E eu vou mostrar para você. Vamos lá. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10. Olha só para vocês entenderem. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vocês entenderam, pastores, líderes, o porquê vocês estão debaixo de maldição? E as pessoas que estão seguindo vocês, as pessoas que estão dentro das igrejas, também estão debaixo de maldição, porque é o que vocês fazem. Vocês pregam os dízimos, ofertas, batismos, jejum, Páscoa, mas vocês não pregam as outras coisas que estão no livro da lei. Então, se a pessoa não faz todas as coisas que está escrita no livro da lei, ela está debaixo de maldição. Então ou você faz tudo, ou você não faz nada. Entendem? Então está bem claro aqui, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E eu vou mostrar para vocês aqui o que o apóstolo Tiago disse a respeito disso, para ficar mais claro ainda. Olha só, Tiago 2, capítulo 2, versículo 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Por quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Entenderam? Então assim, se você guardar quase toda a lei e tropeçar em apenas um ponto, você se torna culpado de todos. Você se tornou maldito diante de Deus. Por isso que nós não podemos viver mais debaixo da lei de Moisés. Nós vivemos o Novo Testamento, que é o Evangelho da graça de Cristo, o Evangelho da incircuncisão. O Evangelho da circuncisão da lei de Moisés chegou ao fim e não podemos viver debaixo deste Evangelho. Então, tudo o que você prega baseado na lei de Moisés, agora é a hora de você, pastor, você líder, tomar uma atitude e abrir mão destas coisas. Porque você está se colocando debaixo de maldição e colocando o povo que te ouve, que te segue, que pratica também da mesma forma, debaixo de maldição. Porque se você
guarda o dízimo, você guarda a oferta, algumas igrejas guardam o sábado, mas não respeita os outros mandamentos, né, os outros pontos da lei, você se torna culpado de todos, não adiantou de nada. Então vocês continuam debaixo de maldição. Entendem? E deste modo, as bênçãos de Deus, as bênçãos, né, a herança que Cristo conquistou por nós, ela não chega. Porque ao invés de serem benditos, né, como o nosso irmão Abraão, né, nós acabamos se tornando malditos. E a bênção de Deus não chega até vós. Entendem? Então é necessário vocês tomarem uma atitude, ouvirem esta verdade e mudarem. Ou, de qualquer forma, a verdade vai chegar. As pessoas que estiverem dentro da igreja de vocês, assim como eu e outros mais, vão ouvir esta verdade e vão sair. Então, é melhor vocês ouvirem a verdade, se renderem ao conhecimento de Cristo e vocês passarem para o povo que segue vocês, para o povo que está lado a lado com vocês, esta verdade, vocês reconhecerem, né, que estavam errados, assim como eu reconheci. E eu sei que as pessoas que são de verdade, que estão com vocês ali firme, elas vão compreender e vão caminhar juntos. Mas pode ter certeza que quando eles ouvirem esta verdade e não for por intermédio de vocês, eles vão tentar, alguns até falar com vocês sobre isso, e se vocês não compreenderem até eles vão sair da igreja de vocês, e assim sucessivamente, porque esta palavra ela não vai parar, o evangelho da graça de Deus ele não vai parar, ele está avançando e vai avançar cada dia mais, porque a semente foi plantada e ela está dando frutos e mais frutos. Ok? Esta é a vontade de Deus. Tá bom? Graça e paz a todos. Um abraço a todos vocês. Esta palavra é para alertar, é para vocês entenderem e tomar uma atitude. Eu sei que os lobos vão ficar, né, revoltados, vão querer atacar, vão dizer que não é verdade o que estou falando, mas a palavra está aqui. Tem outro vídeo meu bem explicativo, detalhando sobre a lei e a graça. Tem outros canais no YouTube também que são muito bons, né? A respeito do Evangelho da Graça de Deus. O canal Igreja em Espírito e em Verdade eu recomendo. Muito bom. E quem tiver interesse é só entrar, acessar os vídeos e compreender a graça de Cristo. Ok? E acompanhar na sua Bíblia, que é o principal. Tá bom? Eu acompanhei, examinei e vi que era assim. E eu criei. E estou firme na graça de Cristo. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, graça e paz.